Olá, crianças, que bom, espero que esteja tudo bem com vocês. Queremos dizer que todos os dias nós estamos orando pelo nosso clubinho Firme na Palavra, tá? E hoje nós vamos com a nossa história bíblica, tá? E hoje nós vamos falar sobre mais um personagem, mais um herói da fé, e o nome dele é Abraão. Isso mesmo, criança. A nossa história de hoje é sobre Abraão. Mas antes de ser Abraão, o nome dele era, coloca aqui, Abrão. Isso mesmo, Abrão. O nome dele era Abrão. E Abrão, ele tinha sua esposa. O nome dela era Sarai. Isso mesmo, criança. Abraão e Sarai, eles moravam numa terra chamada Harã. Coloca aqui pra gente. Harã. Isso mesmo. Era uma terra muito boa. Abraão e Sarai viviam nessa terra já há muito tempo. Eles viviam muito felizes. E Abraão, a palavra de Deus diz que ele era um homem muito rico. Ele era um homem muito feliz. E eles viviam muito bem na terra chamada Harã. Então, eles tinham muitos animais, Abraão. Vivia muito bem, tinha suas tendas, os seus empregados. E ele tinha um sobrinho também, que sempre morava com ele. O nome desse sobrinho era, coloca aqui, Ló. Isso mesmo. O seu sobrinho, um querido sobrinho de Abraão, que sempre morou perto do seu tio. E Abraão, Deus escolheu esse homem. Deus tinha um plano para esse homem. Isso mesmo, criança. Assim como eu e você, Deus já tem um plano para nossas vidas. Nós não temos que nos preocupar. Nós só temos que obedecer a sua voz, a sua palavra. E eu tenho certeza, criança, que você está obedecendo também. E Abraão e Sarai viviam nesta terra e eles viviam muito bem. Mas um belo dia, Deus resolveu falar com Abraão. E falou bem assim com ele. Abraão, eu posso até imaginar de ficar ouvindo assim. Quem é? E Deus disse, Abraão, eu sou o teu Deus. E Abraão naquele momento deve ter ficado maravilhado de ver o Deus Todo-Poderoso falando com ele. Ele disse, sim, Senhor. E Deus falou assim, Abraão, eu quero que você saia dessa sua terra e leve todos os seus parentes, todos os seus animais, tudo que você construiu aqui. Eu quero que você vá para uma cidade em que eu vou determinar para você. E Abraão prontamente disse, sim, Senhor, eu irei. E Deus ficou muito contente. E crianças, nós temos que ser assim também. Quando a palavra de Deus fala, nós temos que dizer sim, Senhor, porque isso agrada ao coração de Deus. E Abraão naquele momento obedeceu tudo que Deus tinha falado para ele. E ele chegou com sua esposa Sarai e disse, esposa, nós temos que ir embora. Temos que arrumar todas as nossas coisas, pegar todos os nossos empregados, os nossos animais e levar também nosso sobrinho. Nós temos que sair dessa terra. Sarai pode ter dito, mas Abraão, para onde nós iremos? E Abraão respondeu, eu não sei ao certo, mas foi o nosso Deus que falou com a gente. Nós não devemos nos preocupar, porque Ele vai cuidar de nós. E prontamente eles arrumaram todas as suas coisas, todos os seus empregados, avisaram todo mundo, pegaram todos os animais e pegaram também todas as suas tendas, isso aqui, criança, isso aqui que é tenda. Eles desarmaram todas as suas tendas, colocaram em cima dos camelos, olha aí, né, o camelo, sim, aquele animal que vive no deserto. Então colocaram todas as coisas no camelo e já estavam todos prontos para obedecer à voz de Deus. Abraão, ele não sabia ainda para onde iria, mas ele estava confiante que Deus iria guardar. E nesse momento, eles partiram. Imagine eles naquela carreata, naquele monte de gente, vários animais, todo indo numa direção em que Deus havia mandado para ele. Isso veio a palavra do Senhor que determinou que Abraão fosse. E eles foram confiantes, eles prosseguiram para essa cidade que ao menos eles nem sabiam. Então eles foram caminhando,
quando chegava em determinado local que estavam muito cansados e o sol já tinha ido embora e à noite eles armavam de novo as tendas e montavam tudo e depois iam dormir. No dia seguinte, eles desmontavam tudo novamente e prosseguiam viagem. Quando Abrão estava chegando perto da cidade chamada Canaã, quando chegou naquela cidade, Deus falou novamente com ele e disse: Abrão, esta é a cidade, esta é a terra, essa terra é tua, Abrão. E eu imagino Abrão falando com o seu povo, dizendo assim: Deus disse que é para nós pararmos agora a nossa viagem. Isso mesmo, este aqui é o nosso local. Deve ter ficado muito alegre. Todos desmontaram todas as suas tendas, montaram nos seus locais estratégicos, fizeram os currais dos animais. A própria Sarai deve ter ajudado, o seu sobrinho Ló, e todo mundo muito feliz, porque afinal de contas, eles caminharam durante dias e dias. Mas finalmente chegaram à terra prometida, a terra que Deus confiou a ele. Isso mesmo, Abrão obedeceu. E crianças, nós temos que ser assim, nós temos que obedecer a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você aí na sua casa também está obedecendo papai e mamãe. Está obedecendo o que é responsável por você. Continue assim, porque Deus se agrada. E naquele momento, quando eles instalaram, armaram todas as suas tendas, fizeram os currais de todos os seus animais, Abrão ficou vivendo muito bem com sua esposa e eles voltaram àquela vida de que era antigamente. E estavam esperando mais uma ordem de Deus, porque Abrão sabia que ele estava ali por algum objetivo, algum propósito. Mas Abrão decidiu esperar qual seria a próxima mensagem. Enquanto isso, o tempo foi passando, os animais se multiplicaram, ficaram muito grandes. Ló, que era o seu sobrinho, também ele ficou dono de muitos empregados. Ele também ficou dono de muitos animais. E todos eles, Abraão amava o seu sobrinho Ló. E Ló também amava o seu tio. Afinal de contas, eles passaram muito tempo juntos. Mas com o passar desses anos, os empregados de cada um começaram a brigar. A gente imagina, de repente, assim, um local onde estavam os animais de Abrão junto com os seus pastores, e eles estavam cuidando dos animais e aquelas ovelhas se alimentando naquele pedaço de gramado, e de repente chegava os outros pastores que eram de Ló e diziam, e eles começavam a brigar e diziam assim, os servos de Abrão: ei, você não é o seu horário, você não tem que estar aqui, você tem que ir para lá. E outro pode ter dito: não, o meu patrão Ló disse que nós temos que alimentar os nossos animais aqui nessa terra. Então era todo dia essa reclamação. Todos os dias os servos, tanto de Ló como de Abrão, ficaram brigando por água, ficaram brigando por grama, ficaram brigando por local onde deixar os seus animais. Então todo o tempo brigava, as suas servas também brigavam. Então um belo dia Abrão chegou e pensou assim, chamou o seu sobrinho Ló e disse: meu sobrinho, vem aqui comigo, vamos conversar. E os dois começaram a conversar e Abrão disse: é muito bom ter sua presença aqui, mas agora nós já estamos com muitos bens. Deus nos abençoou grandemente. Infelizmente, os nossos empregados não estão conseguindo viver bem um com o outro. Então, meu sobrinho, eu vou lhe pedir para que a gente se separe agora. Eu sei que vai ser doloroso para você, mas nós temos que nos separar. E Ló concordou. Apesar do seu tio ter falado tudo aquilo, talvez Ló ficasse muito triste, afinal, eram longos anos com o seu tio. E Abrão levou Ló a uma parte da terra e disse assim: meu sobrinho, tudo isso aqui é nosso. Tudo isso. Você agora vai escolher um local para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda,
eu vou para a direita. E nesse momento, Ló olhou para a sua direita. Quando ele olhou para a sua direita, ele viu a parte da terra muito bela, plana. Plana quer dizer que é bem retinho, bastante grama. E olhou e tinha até um pequeno rio que corria. E ele imaginou tudo com árvores, estava tudo belo. E ele chegou e disse: meu tio Abrão, eu quero aquela parte ali. Abrão, um coração bondoso que é, poderia muito bem ter dito que não. Mas Abrão amava tanto a Deus e amava também seu sobrinho, porque Abrão não era ganancioso. Ele não tinha isso no coração dele. E ele falou: tudo bem, meu sobrinho, você pode ficar com essa parte. E quando Abrão olhou para a esquerda, ele viu que a terra dele não era muito boa. Não tinha muita grama, não tinha um rio correndo, havia algumas montanhazinhas. Afinal de contas, não era um lugar bom. Mas Abrão, assim mesmo, não se incomodou e disse: meu sobrinho, eu lhe dou a minha bênção, pode ir. E Ló se separou naquele dia do seu tio. Pegou todos os seus animais, todos os seus empregados e foi embora para aquela parte. Abrão foi embora para a outra parte e ficou lá, porque Abrão sabia que Deus iria cuidar dele. O tempo foi passando e na tenda de Abrão, ele estava lá, descansando, e de repente Deus novamente falou com ele e disse: Abrão. E prontamente Abrão disse: Senhor, eu estou aqui, pode falar. E Deus falou com ele: Abrão, eu quero te fazer uma promessa agora. Eu quero que tu saiba que toda a tua descendência vai ser minha. Eu vou sempre estar contigo. Isso mesmo, criança. Coloca aqui: descendência. O que quer dizer? Os filhos que viriam depois de Abrão. Os filhos, as filhas que viriam depois de Abrão. Ou seja, todos aqueles parentes de Abrão são chamados de descendência. E Deus fez uma promessa para Abrão. E disse que Abrão ia ter muitos filhos, ia ser uma nação muito grande. E por esse motivo, Deus disse assim: Abrão, tu não será mais chamado de Abrão, e sim Abraão. Isso mesmo, criança, Abraão, que significa pai de muitas nações. Naquele momento, Abraão ficou muito alegre com aquela promessa que Deus tinha feito com ele. Abraão só precisou ser justo e confiar. Assim mesmo, criança, como você deve confiar na palavra do Senhor, deve confiar nos seus pais e esperar nele, porque Deus vai recompensar. E Deus continuou mais e disse: Abraão, a tua esposa não será mais chamada de Sarai. Agora o nome dela será Sara. Isso mesmo, Sara, que significa princesa. O local onde Abraão estava, junto com Sara, no local que ele escolheu, era chamado de Carvalho de Mamre. Carvalho de Mamre. É isso mesmo, era o nome do local. E Abraão ficou muito feliz com isso. Ele confiou em Deus. E Abraão, naquele momento, ele tinha 99 anos. Isso mesmo. E Deus disse que ia dar um filho para ele. E Abraão ficou assim: eu serei pai? E Deus disse que sim. O tempo foi passando, Abraão confiou na palavra. Abraão estava de novo na frente da sua tenda, tranquilo, sentado, observando todos os seus locais, todos os seus empregados, todos os seus animais, agradecendo muito ao Senhor. E de longe ele avistou 3 homens. Ele olhou para aqueles 3 homens e pensou assim: esses 3 devem ter viajado muito, devem estar muito cansados. E Abraão chegou lá com aqueles 3 homens e disse: senhores, por favor, parem um pouco aqui, fiquem um pouco próximo da minha tenda, vamos ficar debaixo dessa árvore. Eu sei que vocês estão muito cansados,
Eu noto porque hoje está um dia muito quente. Por favor, sentem-se aqui. Abraão chamou os seus empregados e disse: vá lá dentro e pegue água para esses homens. O empregado foi, buscou água e disse: sentem aqui um pouco, repouse. Eu vou trazer mais coisas para vocês. Abraão era muito preocupado. Abraão gostava muito das pessoas, porque tinha um coração bom. E ele olhou para Sara e disse: minha esposa, prepara os pães para os nossos visitantes. Hoje, eles estão aqui porque eles estão muito cansados, para que eles possam prosseguir a sua viagem. E Sara foi preparar os pães. Enquanto isso, ele pediu para o outro empregado dele: pegue um dos melhores cabritos e prepare um belo guisado. Isso mesmo, uma sopa bem gostosa para esses homens. Abraão cuidou daqueles homens como se fossem seus parentes. Ele foi hospitaleiro. Isso mesmo, que significa receber bem na sua casa. É isso mesmo, criança. Quando você receber alguém que o papai ou a mamãe autorizou para entrar, você tem que tratá-los muito bem também. Da mesma maneira como Abraão tratou. E ele começou a conversar com aqueles homens durante horas e horas enquanto estavam preparando seu alimento. E um daqueles homens disse assim para ele: Abraão, a tua esposa vai ter um filho. E Abraão ficou assim: mas eu tenho 99 anos e Sara, minha esposa, tem 90. E Sara estava bem próximo da entrada da tenda e ela estava ouvindo tudo aquilo ali. E ela até duvidou quando aquele homem falou que ela iria ter um filho. E ela até duvidou do seu coração. Ela deve ter pensado: isso deve ser alguma brincadeira. Mas aquele homem disse: você, Abraão, vai ter um filho. E Abraão confiou naquele homem. Isto mesmo, quando trouxeram o alimento, aquele homem se despediu deles, junto com aqueles dois, e foram embora. E aqueles homens, criança, aquelas 3 pessoas, era Deus. Um dos homens era Deus, e os outros 2 eram anjos, que visitaram Abraão naquele momento para poder lembrá-lo da promessa que havia feito para ele. Abraão confiou e no seu coração ele sabia que era Deus. É isso mesmo, criança. Nós temos que ser assim, confiar em Deus, porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. E crianças, com essa história bíblica, conhecendo a história de Abraão, a gente vê que Abraão cumpriu tudo que o Senhor tinha dito. E criança, você, aí na sua casa, eu sei que nós estamos passando por um momento muito difícil dessa pandemia, mas confie em Deus. Deus tem sempre o melhor para nós. Não se preocupe com nada, apenas espere no Senhor. Vamos orar então? Ore comigo. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, por essa história bíblica, mais uma história. Senhor, me ajuda a cada dia mais a entender. Me ajuda, Senhor, a ser como um Abraão, que te obedeceu em tudo. Obrigado, Senhor, porque Tu fazes maravilhas na minha vida. E eu decido esperar, e vou esperar com isso. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, crianças. Valeu, clubinho. Até a próxima história. Crianças, agora é a hora da nossa tarefa. É isso mesmo, tá? E a nossa tarefa hoje, esse nosso trabalho semanal, que você vai entregar até a próxima sexta-feira, tá bom? Você vai fazer algo diferente. Agora não é mais pintar, tá bom? Nós vamos fazer agora como Abraão, que obedeceu a palavra de Deus. Agora você vai fazer algo que a sua mãe vai lhe mandar fazer, ou seu pai. Ou seja, você vai ajudar em algum afazer da casa, tá bom? Você, com a ajuda da sua mãe ou do seu pai, vai fazer um trabalho na sua casa e vai enviar o vídeo pra gente. Que trabalho é esse, tio? É simples. Você pode pegar a vassoura
e varrer a sala, tá? E lá você explica, dizendo assim: olá, tudo bem, clubinho? Eu estou cumprindo uma promessa, estou cumprindo como Abraão, estou cumprindo um dever. Assim como Abraão foi obediente, eu também sou obediente e estou ajudando nos deveres da minha casa, tá bom? Então pode ser varrendo, pode ser lavando uma louça, pode ser também arrumando o seu quarto, arrumando a sua cama, dobrando o seu lençol, cuidando do seu irmão menor, tá? Invente aí qualquer coisa, tá bom? E quando você fizer esse trabalho doméstico, você vai explicar um pouco da vida de Abraão, tá bom? Falando assim que você está obedecendo, assim como Abraão também obedeceu a Deus. Tá legal? Então a gente vai estar esperando o seu vídeo, tá bom? Tchau, crianças, valeu! Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também.